os carros ficavam parados e atendia os clientes ali. E depois o posto Mazini na Praça do Ferreira, né? Aí no posto Mazini na Praça do Ferreira, muito interessante, porque o seu Mazini, ele tinha uma loja, foi o primeiro que andou mexendo com negócio de gás, e de lá também ele criou uma amizade lá com o seu Edson Queiroz, que também procurava negócio, era um negociante, era um oportunista de negócio, tá? E nessa escala o papai também fazia mais ou menos a mesma coisa, guardando as devidas proporções ao longo do tempo, mas no começo era uma coisa parecida. Daí ele conheceu o Sanford, deputado federal, e o Sanford convidou: Chara, você não quer ser representante da Cinca? Se você quiser ser representante da Cinca, nós temos um amigo que pode lhe encaminhar lá em São Paulo. E aí ele deixou de ser, ele chamava-se o vendedor da pedra e passou a ser concessionário, e foi concessionário da Cinca. E muito interessante essa história da Cinca, porque tiveram dois adventos do Ceará importantes nessa época. Uma foi a instalação da Universidade Federal, e o outro foi a criação do Banco do Nordeste. Né? O que isso implicava? Isso implicava diretamente na economia, porque os salários pagos a esses funcionários, tanto do banco, tá? Como da universidade? Como da universidade, eram salários diferenciados. Altos, né? Altos, um salário altos. E aí ele pegou esse gancho e focou nesse pessoal. Então, se fosse funcionário, não precisava fazer cadastro, ele já vendia os carros, tá? E interessante é que ele vendia os carros já em 20 meses na promissória. Nessa época não tinha financeira, tá? Nós estamos falando aí já de 60, 59, 60, 61, 62. E nem tinha aquelas carretas de transportar carro, né? Os carros chegavam todos rodando de São Paulo para cá, já chegavam com 3.000 quilômetros. Chegava amaciado. Já chegava amaciado. E o interessante é que também não tinha asfalto durante o trajeto todo. Você só tinha asfalto até Messejana e depois você só ia ter asfalto no estado do Rio de Janeiro. O resto todo era barro. E que obrigava, né, ele se obrigava, pelo menos os carros que ele trazia, que ele tinha, aquilo vinha em comboio, e não podia abrir os vidros, que era para não ter poeira, para não encher o carro de poeira. Então era um calor, imagina o sufoco. Rapaz, imagina os motoristas trazendo esses carros. Aí tem aqueles macetes, né? Você viaja nas horas mais frias, você viaja mais de madrugada ou mais no final da tarde do que no período de sol quente. Mas era um fato assim interessante, né? Como é que viaja 2.800 quilômetros na estrada de barro? Como é que fica esses carros lá dentro, né? Pois é. E aí dava uma revisada quando o carro chegava? Então, eu estou falando dessa parte do meu pai pelo seguinte, porque ele nos colocava dentro do contexto da atividade dele. Empresarial. Vocês conviviam muito com isso. Só um registro aqui, o nome do seu pai? É o Chara Barroso. Ele é conhecido por Chara Barroso. É o mesmo meu nome, Zé Liberato Barroso. Eu sou o filho, ele era o pai. Mas ele é conhecido mesmo por Chara. Aí muitos pensam que é ligado a galego, né? Mas não é, não tem nada a ver. Quando ele entrou na Marinha, tinha muito José. Tá? E aí começavam a chamar de Charapim. De Charapim, aí veio para Chara. E Chara, ele se consolidou com esse nome de Chara. Chara Barroso. E o nome da sua mãe? Maria da Paz Rocha Barroso. Minha mãe é de Calcaia.
a família dela morava exatamente nessa casa onde eu nasci. Caucaia, que tinha outro nome, né? Caucaia era Soure. Soure. Era Soure. Minha avó é de lá. Era Soure. Mãe do papai,